Wander, boa noite. Boa Obrigado, noite, tudo bem? obrigado pelo seu tempo aí de ter aceitado o meu chamado para a gente estar junto aqui novamente essa semana, para a gente continuar com aquela hashtag Papo com o Consultor, né? E Legal. eu te comentei, né, que essa semana a gente teve bastante movimentação no nosso grupo lá do Odonto Expert do WhatsApp. Então, você acompanhou, você fez um levantamento do que foi colocado, do que está por trás de cada comentário, e o legal é isso, né? Como o papo do consultor, o interessante é esse. Você teve a experiência prática trabalhando em grandes corporações, hoje você tem suas próprias empresas e dá consultoria. Então, quando você analisa, né, e isso foi o que a gente te pediu para a gente poder entregar lá para os colegas radiologistas, o que você percebeu, o que você decifrou por trás daquelas mensagens, dos comentários, aquela movimentação toda que a gente teve durante essa semana no grupo de WhatsApp. Não, é muito legal isso, viu? Porque eu tô lá dentro do grupo, né, obviamente, e fico quietinho só ouvindo, lendo as mensagens, para ter essa percepção, né? Hoje o pessoal fala muito das dores, né? E acho que ali está muito latente isso. Eu preparei até um material, Jefferson, vou até compartilhar aqui com você, né, Coisa porque eu boa. acho que faz muito sentido, tá? Já está aparecendo para você? Já, Como é que eu vejo, né, essas trocas de mensagens, as reflexões provocadas ali, né? A gente vê um pessoal muito maduro, um pessoal aberto à discussão, né, num ambiente muito respeitoso, que é isso que é legal, né? Trocar ideias para que a gente possa realmente evoluir, né? E aí eu peguei, resgatei um pouquinho aquela nossa apresentação na própria comunidade, né, no próprio grupo, lá em 28 de março, né, quando a gente fez até o lançamento, a gente fez uma palestra, né, um mini workshop ali, falando de gestão do negócio, aonde a gestão do negócio, o resultado dela é a soma de visão, mais cultura, mais estrutura, mais recursos e estratégia. Isso é que provoca o resultado. E se a gente não tem isso muito bem definido na companhia, na minha empresa, a gente tem alguns problemas. Então, nós temos problemas de confusão, resistência, ansiedade, frustração. E aí, se eu não tenho planejamento, eu tenho múltiplos obstáculos. E lendo as mensagens, ouvindo os relatos dos colegas, a gente vê exatamente isso. Muita confusão, muita resistência a querer mudar, a repensar no negócio, muita ansiedade de querer fazer acontecer, mas tem uma limitação, frustração, e, puxa, muitos anos no segmento, às vezes me sinto assim, meio deprê, né? E aí, se eu não consigo me planejar, né, como sair desta situação ou mudar esta situação, eu vou ter múltiplos obstáculos. Então, a hora que eu li todas as mensagens, ouvi, eu na hora assim me bateu. Eu falei, puxa, bate certinho com o que a gente falou lá em 28 de março, mesmo a gente não tendo esta pretensão naquela época, né? Mas é porque isso é recorrente em todas as empresas. E nesse mesmo ponto, também lá em 28 de março, a gente apresentou como as companhias normalmente se organizam para gerir o negócio dela. Então, vem lá a formulação da estratégia, traduzir isso com objetivos e metas, para depois, então, você fazer a execução, que é o fluxo de caixa, né, um business plan, orçamento, criar engajamento da equipe e ter um modelo de governança, de como acompanhar, né, se a sua estratégia está sendo implementada e indo para a direção que você almeja. E ouvindo, lendo todos os relatos das pessoas, o que a gente está falando ali, a dor que a gente está tendo, é de análise competitiva.
é de análise de mercado, é de eu não ter um SWOT planejado, feito, não ter um cenário, né, criado. Então, a minha sugestão, o que eu trouxe aqui para você, pensando, né, em tudo que eu li, ouvi, é a gente abordar o tema análise competitiva, análise de mercado. E aí, lá no final, a gente criar um SWOT e, de repente, criar cenários. Então, a minha sugestão é fazer com que as pessoas repensem no negócio, fazer com que cada um aprenda como fazer isto, né? Sobre uma, óbvio, uma orientação nossa, uma sugestão nossa, que cada um possa ter esta oportunidade, né? Até porque a nossa missão dentro da Odonto Expert, né, o RTP, é exatamente isso, é repensar para poder transformar o nosso negócio e então progredir. Então está no nosso sangue provocar isto, né? No empresário, no empreendedor, nos profissionais, nas pessoas. E desta forma, eu trouxe aqui como uma reflexão a Arte da Guerra, né? Que é um livro, Sun Tzu, muito conhecido, né? E lá ele fala o que que é preciso planejar num combate. Por que combate aqui? Lendo lá as mensagens, como que o cara vende a isso, a R$ 30, a R$ 70, eu faço aquilo, não pode, preço baixo, o dentista não valoriza, né, a gente não é enxergado desta forma como os médicos, enfim, uma série é um combate ali, né, é quase que uma guerra que está tendo ali, né, nesse mercado. E nesse combate, Sun Tzu fala que, primeiro, eu preciso conhecer o campo de batalha, conhecer o clima, conhecer suas próprias tropas, conhecer o inimigo, e aí sim eu tenho os meios de como vencer, para criar o plano de ação. Então eu preciso pensar em cada um desses pontos, repensar nesse negócio, nesse mercado onde eu estou convivendo, nesse ambiente competitivo, nesse combate, nesta guerra, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Ainda em Arte da Guerra, ele fala: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. E por final, ele fala: se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, eu preciso olhar, né, o meu inimigo, o meu concorrente, o meu mercado, preciso olhar para dentro de mim, da minha companhia, da minha empresa, saber o que eu me diferencio, como eu estou posicionado perante aos meus concorrentes e ao mercado, para então montar um planejamento. Desta forma, né, ele termina o livro, né, com essa questão, né, qual a finalidade da guerra? Muita gente se surpreende, que a finalidade da guerra é a paz. Nós estamos tendo a guerra lá da Ucrânia, da Rússia, por incrível que pareça, a finalidade da guerra é a paz. Seja a paz de espírito, seja a paz nos nossos negócios, né, seja a minha paz, né? Então eu trouxe aqui como as companhias, corporações, grandes corporações utilizam de metodologias para resolver esse problema, para fazer esse exercício. E é as 5 forças de Porter, né? Então, conhecido na administração, que ele, as 5 forças de Porter, faz essa análise competitiva, análise de mercado, e aí é um elemento muito bom que traz subsídios para a gente fazer um SWOT, né? SWOT é oportunidades, ameaças, fortalezas e fraquezas, e aí depois a gente cria cenários. Então eu trouxe aqui um material para a gente começar a ter este exercício, ajudar as pessoas que participam da comunidade, do grupo, do Doutor Expert,
a fazer este planejamento. O Porter ele falava em 5 elementos, né, que é a concorrente das indústrias, né, indústria você pode entender qualquer segmento, né, a rivalidade entre as empresas existentes, ameaça dos novos entrantes, ameaças de produtos substitutos, poder de barganha de fornecedores e poder de barganha de compradores. Esses eram os 5 elementos de Porter. Como o Porter fez isso lá em 1900 e qualquer coisinha, né, o mundo cresceu, evoluiu, e hoje já se falam em 8, né, elementos. Então, acrescentou isso ao papel do governo, acrescentou o efeito das alianças e parcerias e a emergência do ciberespaço e da nova economia, que é a internet. E aqui, como é que a gente traz isso para o nosso mundo, né? Eu preciso saber quem são os meus concorrentes, quem são os meus, né, as minhas clínicas radiológicas, né, de radiologia, que são minhas concorrentes, quem são os meus dentistas, né, concorrentes ou não. Quando a gente pensa nisso, em ameaça de novos entrantes, lá atrás, né, o curso de odontologia era difícil entrar, só tinha universidade pública, quase não tinha universidade particular, e as que tinham eram caríssimas as mensalidades, era caríssimo o equipamento. Lá naquela época, 10, 15, 20 anos atrás, não tinha financiamento de longo prazo como a gente tinha, como a gente tem hoje, até porque tinha inflação altíssima, então ninguém comprava, nem nenhum fornecedor vendia a prazo, a 60 meses para pagar. Então, você tinha ali uma barragem de entrada de novos concorrentes e novos entrantes. Mas a realidade mudou. Hoje você tem cursos de odontologia, faculdades, universidades, com custos, mesmo particulares, assim, muito acessíveis. Comprar um equipamento, montar uma clínica odontológica, já não é tão complexo como foi no passado. Ainda é caro os equipamentos, tal, mas pelo menos tem parcelamento, tem financiamento, tem meios que antigamente não se tinha. Como ameaça de produtos substitutos, eu acho que também tem no nosso segmento, né? Se a gente parar para pensar, o odontologista hoje pode comprar alguns equipamentos que o radiologista que faria aquele trabalho já não faz mais, porque o odontologista é que está fazendo, né? Tem novos tratamentos, novas formas né, de trabalhar que pode mudar totalmente o formato. Antigamente não se dava tanto valor à estética bucal como se dá hoje, né? Então, tem produtos substitutos ou serviços substitutos. O outro aspecto é o poder de barganha de fornecedores. O quanto eles mandam no nosso negócio, o quanto eu consigo, junto aos fornecedores, comprar bem. Aqui, até a comunidade poderia ser uma associação e comprar em conjunto. Talvez, ao invés de cada um comprar o seu equipamento ou os seus materiais, né, eu vi uma das mensagens falando da folha, né, para imprimir o laudo, né, as imagens. Enfim, será que se todo mundo se juntasse e fosse num fornecedor e comprar em conjunto, talvez não tivesse um preço melhor do que cada um comprar individualmente, né? Então, é o poder de barganha de fornecedores. E aí, quando eu olho o concorrente, eu posso estar enfrentando isso. Grandes clínicas, né? Grandes franqueadoras ou franquias que fazem isso, né? Ganha de escala. A mesma coisa do outro lado, que é o poder de barganha dos compradores, ou seja, dos clientes. O cliente nem sempre está refém ao nosso trabalho. Se a gente pensa na radiologia, o dentista de mocho lá, não necessariamente ele tem fidelidade, lealdade com o teu trabalho. Pode ser que ele troque o teu trabalho por centavos ou por R$ 5 de diferença, ele vai para um outro, para um concorrente, né? E o dentista com o cliente dele, com o paciente dele, é a mesma coisa. Se ele não trabalhar um relacionamento, não trabalhar uma forma de se tornar diferente, atrativo e reconhecer o valor que ele tem, ele perde facilmente. Hoje em dia, a internet
tem essa facilidade, qualquer um bota lá e procura quanto custa o produto, tal, e vê onde tem mais barato, tal, e vai, né? Coisa que antigamente era muito mais difícil essa pesquisa, era muito mais fechado o mercado. O papel do governo, acho que no nosso segmento não tem tanta influência. O governo não rege tanta influência. Em alguns outros mercados ele tem um efeito, né, maior, tem uma dependência maior. A gente não tem grandes assim licitações, tipo de trabalhos que possam realmente o papel do governo ter uma maior influência. Mas eu chamo muito atenção para o SET, que é o efeito das alianças e parcerias. Aqui é muito importante, aqui é fundamental, porque aqui é que você se diferencia dos demais. Se eu faço uma parceria, se eu terceirizo certos serviços ou não, porque eu sei que esse serviço será melhor feito do que dentro da minha própria empresa ou não, parcerias de marketing, parcerias de gestão, parcerias de todo sentido, né? Alianças que precisam ser feitas, porque aqui faz o seu negócio ser diferente. A mesma coisa o elemento 8, que é a emergência do ciberespaço, né? Ciberespaço e da nova economia, que é a internet. Eu tenho que estar nas mídias sociais, tenho que estar né, no TikTok, tenho que estar no Instagram, Facebook, todo esse mundo novo, né? Assim como, de repente, ter como estar presente, né, em sites, em comunidades, enfim, esse mundo totalmente novo, né? O pessoal está acostumado agora tudo ir para a internet, procurar, né, um fornecedor, um prestador de serviço, comparações, ver se você está presente, se você tem falado com o seu público, né? Isso é muito importante hoje em dia, coisa que antigamente não tinha esta relevância, quando o Porter criou essa teoria, esse conceito, essa metodologia. E tudo isso, no final, o que que a gente vai ter? Como atuam as forças competitivas em nosso ramo, qual é o potencial de lucratividade do nosso ramo, e qual a atratividade. Eu vi algumas pessoas falando, puxa, eu estou me diversificando, e é importante como pessoa, como empresário, como empreendedor, diversificar, sem dúvida nenhuma, mas eu só quero chamar atenção no cuidado de diversificação ou mudança de ramo, né? Porque uma coisa é diversificar para me proteger e tal, mas eu tenho que fazer meu negócio dar certo, eu tenho que fazer meu negócio crescer, eu tenho que fazer meu negócio evoluir. Senão eu estou desistindo, senão eu estou jogando a bandeira, né? E aqui é que a gente provoca, né, essas questões. Então a ideia é fazer este exercício, né, trazer para a comunidade esse exercício, a gente orientar, obviamente, e que cada um faça o seu trabalho, né, individualmente. Depois a gente pode até marcar um evento, né, com todo mundo para a gente fazer essas discussões, né, e trocar essas experiências, né. Dentro, Wander, antes de de continuar, você deu uma no comentário que você fez, né, em cima dos comentários do grupo, a questão da diversificação de aplicação. Você fez um comentário que eu não tinha pensado quando eu li lá, né? Que é a questão, você está diversificando ou mudando de ramo, né? E eu lembrei, e é uma coisa que você já falou que vai fazer para a gente, que é a questão, eu acho, eu vejo um paralelo muito interessante da experiência que você teve durante a Skin Cariol. É porque se a gente for avaliar a Skin Cariol quando tinha lá uma fábrica pequena de bebidas, né? Não era nem de cerveja, tinha mais forte tubaína, se eu não me engano, essas bebidas regionais que você tinha comentado, né? A cerveja Skin não era nem o forte dela mesmo, né? E você vê, ou ela mudava de ramo, ou desistia, ou enfrentava, e é o que você comentou anteriormente. Ou faz o negócio dar certo, né? Então, tipo, essa história é muito interessante de um dia você contar para gente como foi essa jornada, porque de uma pequena empresa de bebidas para se tornar a empresa mais lucrativa do setor de bebidas, que é uma do mundo, que é um segmento bem competitivo.
Então, de uma fábrica, a Skincariol saiu para 12, eu não lembro, Isso. 12 fábricas. Então, quer dizer, vocês empregaram as ferramentas, né, que uma empresa precisa para. Você colocou ali o segundo slide, você pôs toda a jornada, né, de uma empresa. E eu fico pensando o quanto o dentista, e isso eu falo pela minha experiência, o quanto a gente vai por intuição e por inércia, a gente vai indo, né? E é muito interessante ouvir você comentando essas partes teóricas que é aplicada no mundo corporativo. Quando a gente conhece e entende o que vocês fazem no mundo corporativo, nas grandes empresas, você fala, aí eu penso, né? Por que não empregar na minha clínica também? Né? Você vai lembrar que você e o Eduardo, quando eu falei de fazer consultoria para mim, vocês falaram, não, não, sua empresa é muito pequena e não tem rendimento para a gente fazer consultoria. Então, tipo assim, por que não fazer o que você faz, que você ensina às grandes empresas com as quais você está ali atuando, porque faturam milhões por ano, por mês, são fundamentos, né, são princípios que as indústrias seguem para dar certo, né? Então, eu achei bem legal esse comentário seu. É mudança de ramo, é uma diversificação de investimento, porque aí, na verdade, quando a gente diversifica em investimento, na verdade, a gente pensa que é uma diversificação do lucro que você está tendo, para não ficar reinvestindo no próprio negócio, ou uma mudança de mercado, ou eu vou mudar de mercado, ou eu vou fazer o meu negócio dar certo, né? Transformar minha empresa num negócio lucrativo. Eu achei bem legal. Obrigado aí pelo comentário. Não, imagina. E assim, não tem nenhuma pretensão de ser certo ou errado, né? Mas é para provocar a reflexão, de fato, né? Porque não tem nada de errado eu querer mudar de ramo, né? Não tem nada de errado eu fazer isso de uma maneira, né, de uma transição. Ah, vou primeiro testar um outro segmento, vou diversificar, tal, estou me dando muito melhor lá e vou abandonar esse outro, vou pro outro. Não tem nenhum problema disso, zero, né? É até inteligente, né? Mas o que a gente não pode é falar, puxa, vou deixar de dar o foco no meu negócio, vou deixar de, né, trabalhar o meu negócio, vou deixar de desenvolver o meu negócio, né? Aí é jogar a toalha, né? E não é isso que a gente quer, né? Muito pelo contrário, né? Existe espaço, né? Muito espaço, né? A gente estava conversando esses dias, quantas pessoas não vão em dentistas, né? Tem um mundo de clientes potenciais, né, para o Sim. dentista. A E a estatística ainda radiologia, está a nosso favor. a estatística está a favor, né? Eu vi a reportagem lá que você colocou, alguém colocou no grupo, né? Então, assim, tem mercado, né? Agora, como acessar esse mercado? Né? A radiologista sofre porque ele depende do dentista, então depende que o dentista faça o trabalho dele bem feito, de prospecção, de, né, comercial, de avanço, para que ele também possa avançar. Como acessar? Né? Como fazer isso acontecer? Né? Esse é o desafio, né? Então, assim, é um ponto importante da gente olhar o todo, né? Dentro de cada um, né? Que cada um tem que fazer esse exercício, né? Do seu momento de vida, do que pensa, do que quer, né? Do que vai deixar como legado ou não, né? Você falou da Skin Carol, sim, de fato, assim, é um case de sucesso, assim, absurdo, né? Ah, eles criaram um negócio é, do nada, distribuíam, começavam a distribuir com os produtos de carroça, assim, não estou falando nem de carro, caminhão de carroça, de charretes, né? Até crescer, obviamente, ter um outro patamar, né? Eu já entrei já com uma empresa maior, mas mesmo assim pequena para o segmento de bebidas. Uma única unidade, né, era uma empresa de Tubaína, né, que fabricava cervejas, terceirizava, né, ou seja, ela fabricava na época para a Antártica, né, mas ela não tinha marca até ela criar a marca própria dela. Mas você fez a leitura corretíssima.
né? De que forma que ela fez isso? Criando, obedecendo essas metodologias, né? Seguindo um racional. Porque você ter essa percepção aguçada, ter esse entusiasmo, ter essa inspiração, ela é importante para qualquer empreendedor, para qualquer negócio. Mas eu não posso me guiar somente por aí. Eu tenho que ir para um planejamento, tenho que ir para um método, tenho que seguir um roteiro que o sucesso é mais garantido, é mais assertivo, né? Que desafios todos têm, de forma, né, muito transparente, né? Então, aqui na abordagem de Porter, ele fala exatamente isso. Qual o objetivo, né, desse trabalho, desse exercício que eu estou provocando, que a gente faça aí em conjunto, né? Entender o jogo das forças competitivas do ramo, né, evidenciando as vantagens competitivas e vulnerabilidades relativas da empresa vis-à-vis aos concorrentes. E as questões chaves que devem ficar respondidas após o final, obviamente, do exercício, é quais são as forças competitivas que afetam nosso ramo de atividade, com que intensidade estas se manifestam, condicionando ou limitando nossa lucratividade, qual é o nosso grupo estratégico de concorrência, onde estão pontos de vulnerabilidade competitiva de nossa empresa e onde estão fatores de vantagem competitiva na nossa empresa. E aqui um ponto também, Jefferson, mesmo que eu diversifique, isso serve para o meu outro negócio também, né? Você vai aplicar isso, né, em qualquer negócio. Sim. Então, isso é importante porque leva para a vida isso. E dentro desta sugestão, desta provocação de exercício, eu trouxe aqui um primeiro trabalhozinho de casa, primeira lição de casa que cada um tem que fazer, né? Que é pensar no seu negócio e ele vai colocar ali o nome dos concorrentes dele direto, né? Puxa, quem são os meus concorrentes? E aí a gente vai elencar. Ele está entre até 3, 4 a 6, 7 a 10, enfim. Quantos concorrentes, né, eu tenho? Coloca ali a empresa ou unidade de negócio, né? Se quiser denominar né, um nome para esse grupo estratégico, pode denominar, né? Então, o primeiro exercício é esse: eu reconhecer quem são os meus concorrentes, né? E para quem fizer isso e nos mandar, nos encaminhar, né? Ó, tá aqui, fiz minha liçãozinha de casa. Aí nós vamos ter outros eventos, né, aonde eu vou orientar como é que a gente faz a análise. Eu vou voltar aqui de cada um dos blocos. Então, daqui 2 semanas, eu vou soltar um outro videozinho, a gente solta um outro, grava uma outra orientação de, puxa, como é que eu olho esta questão de ameaça de novos entrantes? E aí vou ter um exercício, vamos fazer o conceito, e aí vem a parte prática. Quem fizer esses novos entrantes vai para o terceiro evento, que é ameaça de produtos substitutos. Vamos fazer esse exercício. E assim sucessivamente até concluir toda a análise de Porter. E aí, no final, a gente vai ter elementos para um segundo ponto importante, que eu até citei aqui, que é fazer o SWOT, que aí você vai ter a análise do mercado, eu vou ter a análise de quem eu sou, quem é o meu concorrente e o mercado, e aí nós vamos ajudar a todo mundo a fazer o seu SWOT, né, que é oportunidades, ameaças, fraquezas, oportunidades e ameaças, fraquezas e fortalezas, né? Para que cada um conheça pelo menos o seu mercado, onde ele está atuando, quais são as oportunidades que ele tem. E dessa forma, eu acho que a gente cumpre com o nosso vai, valorizar autonomia e independência, né? Valorizar, ganhar mais autonomia, né, e independência. A gente consegue contribuir para o grupo, né, Odonto Expert, com a comunidade. Espero que isso possa, de fato, ajudá-los, né? E é óbvio, a gente está aberto depois também para
para aprofundar temas, as discussões, mas é a maneira, como sugestão, para que a gente possa ajudar quem está precisando. Não, muito bom, Vander. Te agradeço demais de você ter atendido a minha provocação de dar uma olhada, avaliada e de trazer alguns insights a partir dos comentários. E eu ouvindo aqui no finalzinho, né, você comentando sobre é importante a gente ter essa vontade, e me veio aqui um insight aqui e escrevi uma frase aqui, queria ver sua opinião. Desejo e vontade, sem uma boa orientação com princípios corretos, poderão nos levar na direção errada. É, eu até lembro que em 28 de março, acho que a gente começou com uma frase, se eu não sei para onde eu quero ir, nenhum vento é favorável, né? E, e é exatamente isso que a gente está falando, né? E você acrescentou mais um elemento, né? Que é, puxa, eu preciso ter técnica, né? Para poder remar, né? É, Para onde eu quero ir. Eu estou com o barco lá à vela, posso ter vento, mas se eu também não souber manejar ali, a vela, também eu a não vou. vela, você entendeu? É Sim, um outro elemento, né? Muito bacana, muito bacana. Mas eu acho que essa é a minha leitura, né? Quando eu ouvi tudo e li tudo, tal, eu falei, puxa, né? Bate muito com o que a gente estava pensando, bate com o que a gente falou lá em 28 de março, e tá ali, naquele blocozinho ali, começar por ali toda essa discussão. E depois a gente vai acrescentando, né, conforme a necessidade da própria comunidade. não. Muito bom, Wander. Obrigadão e até a próxima. Até a próxima. Um abraço aí a todos.